Saúde pública brasileira. A crise do sistema de saúde no Brasil está presente no nosso dia a dia, podendo ser constatada através de fatos amplamente conhecidos e divulgados na mídia como filas frequentes de pacientes nos serviços de saúde, falta de leitos hospitalares para atender a demanda da população, escassez de recursos financeiros, materiais humanos e para manter o serviço de saúde operando com eficácia e eficiência, atraso nos repasses dos pagamentos do Ministério da Saúde para os serviços conveniados, baixos valores pagos pelo SUS aos diversos procedimentos médico-hospitalares, aumento da incidência e o ressurgimento de diversas doenças transmissíveis e denúncias de abusos cometidos pelos planos privados e pelos seguros de saúde. Mas como analisar e compreender toda essa complexa realidade do setor de saúde no país? Bom, para que possamos analisar a realidade hoje existente, é necessário conhecer os determinantes históricos envolvidos nesse processo. Assim como nós somos frutos do nosso passado e da nossa vida, o setor de saúde também sofreu as influências de todo um contexto político-social pelo qual o Brasil passou ao longo do tempo. 1500 até o primeiro reinado. Bom, nessa fase, não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo interesse por parte do governo colonizador, que seria Portugal na época, em criá-lo. Desse modo, a atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra, plantas, ervas e aqueles que, por conhecimentos empíricos, os curandeiros, desenvolviam as habilidades na arte de curar. Com a vinda da família real para o Brasil, criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que instalava na cidade do Rio de Janeiro. Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas ao seguinte: primeiro, a delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, e segundo, aos controles de navio e saúde nos portos. A carência de profissionais médicos no Brasil Colônia e no Brasil Império era enorme. Bem, como não existiam médicos o suficientes naquela época, os boticários, que eram os farmacêuticos daquela época, faziam esse papel, manipulando as fórmulas prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam iniciativas de indicá-los, fato comuníssimo até hoje. Já em 1808, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio Médico Cirúrgico no Hospital Real Militar na cidade de Salvador. No mês de novembro do mesmo ano, foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. A falta de um modelo sanitário para o país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam a população, como a varíola, a malária, a febre amarela e, posteriormente, a peste, que acabou gerando sérias consequências tanto para a saúde coletiva quanto para os outros setores, como o comércio exterior. Para resolver este caso, foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito vetor da febre amarela. A falta de esclarecimentos e as arbitrariedades cometidas pelos guardas sanitários causaram revolta na população. A onda de insatisfação se agravava com outra medida de Oswaldo Cruz, a Lei Federal número 1261, de 31 de outubro de 1904, que instituiu a vacinação antivaríola obrigatória para todo o território nacional. Surge então um grande movimento popular de revolta, que ficou famosamente conhecido na história como a Revolta da Vacina. Nesse período também houve a criação do Instituto Soroterápico Federal, posteriormente transformado no Instituto Oswaldo Cruz. Nesse período foi aprovada a Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Através dessa lei, foram instituídas as Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAPs. A lei, além da aposentadoria e pensão, assegurava também socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habitasse sobre o mesmo teto e sobre a mesma economia. Na era do Estado Novo, poucas foram as intervenções no setor de saúde pública. Dentre elas, destacam-se, em 1930, foi criado o Ministério de Educação e da Saúde Pública. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde.
e em 1956 foi criado o Departamento Nacional das Endemias Rurais, o DNERU. Nessa época, houve a promulgação do Decreto de Lei 200, de 1967, que tratava da formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em geral, controle de drogas e medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária. Em 1970, criou-se a SUCAM, Superintendência de Campanhas da Saúde Pública, com a atribuição de executar atividades de erradicação e controle de endemias. Em 1975, foi instituído no papel do Sistema Nacional de Saúde, que estabelecia de forma sistemática o campo de ação na área da saúde, dos setores públicos e privados, para o desenvolvimento das atividades de promoção, proteção e de recuperação da saúde. A saúde e a Constituição. Segundo a Constituição de 88, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços da sua promoção, proteção e recuperação. O SUS é definido pelo artigo 198 do seguinte modo: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Segundo, atendimento integral, com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais. Terceiro, a participação da comunidade. Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento, da Seguridade Social da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, além de suas fontes. Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 1988, ele somente foi regularizado em 19 de setembro de 1990, através da Lei 8.080. Com a privatização de empresas estatais, há uma redução de gastos que atingiu todos os setores do governo, inclusive o da saúde. A crise no financiamento do SUS agrava a operacionalização do sistema, principalmente no que se refere ao atendimento hospitalar. A escassez de leitos nos grandes centros urbanos passa a ser uma constante. Os hospitais filantrópicos, especialmente as Santa Casas de Misericórdia, em todo o país, tomam a decisão de criar planos próprios de saúde, atuando no campo da medicina supletiva. Os hospitais universitários, último reduto da assistência médica hospitalar de excelência a nível do SUS, também entram em crise. Em meio à crise, especificamente em novembro de 1998, o governo regulamentou a Lei 9.656 de 98 sobre os planos e seguros de saúde. Tal fato, apesar de atender uma população que tem condições de pagar pelo serviço, demonstra claramente que o compromisso da medicina supletiva é primordialmente com o ganho financeiro e com o lucro do capital, e não com a saúde dos cidadãos. Em meio a uma crise político-financeira, a saúde pública não deixaria de sofrer os fortes impactos causados pela mesma. O que vemos hoje são hospitais abarrotados de gente, falta de médicos e profissionais de saúde, falta de materiais, falta de leitos, ou seja, falta de tudo. As famílias que têm condições pagam pelos serviços particulares, enquanto as famílias menos providas de recursos sofrem em filas de hospitais aguardando atendimento que, em muitos casos, acabam chegando tarde demais.